Fala, meu investidor, como é que vocês estão? Eu sei que muita gente já está assustada com esse título do vídeo para não comprar ações, mas calma que eu vou te provar hoje que se você é iniciante ou não tem tempo para poder analisar as empresas ou não tem nem experiência no mercado financeiro, eu vou te provar que você não deve comprar ações, você deve focar no investimento através de ETFs. Então, se você quer investir em renda variável, ETF será a melhor opção para você que é iniciante. Então, se você já se interessou por esse conteúdo, já curtiu, não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo que vai ajudar o nosso canal. E além disso, não deixe de se inscrever no vídeo para receber mais conteúdo sobre investimento. Então vamos lá que eu vou te provar que você tem que investir em ETF. Antes de mais nada, a gente precisa primeiro entender como é que funciona um ETF. Um ETF, como o próprio nome já diz, que é o Exchange Traded Funds, é um fundo de investimento que a gente tem, tá? Mas ele é diferente de um fundo de investimento em ações, um FIA. Vou trazer aqui algumas particularidades de ambos para a gente poder entender. Então, no ETF, a gente consegue ver o preço dele sendo negociado na Bolsa de Valores diariamente, assim como uma ação, tá? Então, você consegue comprar a cota de um ETF hoje e ela vai fazer a liquidação D+2, então em 2 dias você vai ter o seu dinheiro liquidado na sua conta, mas o valor que você já pagou vai ser aquele valor no dia que você fez a ordem de compra. Mesma coisa acontece quando você faz uma ordem de venda, então se você quiser também vender seu ETF, você vende naquele dia e ele vai entrar o dinheiro na sua conta em D+2, tá bom? De um fundo de investimento em ações, um FIA, ele tem a cotização, não é também no mesmo dia, então ele demora um certo tempo para poder fazer a cotização do fundo, a depender de cada fundo, e também no resgate vai depender de fundo a fundo. Normalmente fica um prazo aí de 30 dias, então você solicita o resgate e você vai ter a cotização em X dias e depois mais X dias para fazer o dinheiro entrar na sua conta. Então, um ETF ele tem uma liquidez melhor do que um fundo de investimento em ações. E aí a gente vai falar de outro aspecto. Por exemplo, um fundo de investimento em ações, ele tem normalmente como objetivo ter uma gestão ativa. O que é isso? Vai ter um gestor que, obviamente, ele tem todo o background do mercado financeiro, tem analistas suportando qualquer tipo de decisão dele e ele vai fazer a compra, ou melhor, o stock picking de ações que ele acha que vão ser valorizadas, vão pagar bons dividendos, vão de repente ter um lucro, enfim. A estratégia vai depender de cada gestor, mas o gestor ele sempre vai buscar ganhar um retorno acima de um benchmark. Quanto que é esse benchmark? Vai depender também. Normalmente um fundo de investimento em ações tem como seu benchmark o Ibovespa. Então qual é o objetivo de um FIA? É ter uma rentabilidade maior do que o Ibovespa paga, tá? Já um ETF, ele tem uma estratégia que a gente chama de passiva. Então ele não tem esse stock picking de ações. Como é que ele faz a carteira de investimento dele? Ele segue um índice, tá? Por exemplo, a gente tem o Ibovespa que a gente comentou. Então o ETF BOVA11, ele vai estar seguindo o índice Ibovespa. A gente tem aí o IVVB11, que é do S&P 500, então meramente ele segue o IVV lá de fora, que é um ETF também, é norte-americano, e o IVV ele vai seguir toda a carteira do S&P 500, então não tem a escolha de ações. Então essa é outra grande diferença entre um ETF e um fundo de investimento em ações. Agora que a gente já sabe a diferença entre ambos, eu vou te provar aqui com 3 motivos simples por que de você comprar ETF e não comprar ações. Então vamos lá. Primeiro motivo, se você está começando agora no mercado financeiro, já digo logo de cara, esquece ações e foque em ETF. Por quê? Provavelmente você vai querer ficar escutando aquela dica do seu amigo de qual é a ação que está bombando no momento, então você vai ver de repente no Infomoney, qualquer site, no Globo.com que seja, você vai ver, não, a ação tal valorizou 20% e provavelmente você vai ficar tentado em comprar essa ação e vai fazer uma cagada. Eu digo isso porque eu já passei por isso também no meu começo. Eu comprei uma empresa chamada Eternit, que ela tem o código ETHER3, tá? E eu comprei porque alguns amigos falavam dessa empresa e outra coisa também, eu escutava muito dela em sites de mercado financeiro que o Barsi comprava essas ações. E simplesmente por esses motivos eu acabei comprando essa ação. Mas eu não sabia nada, como é que era o faturamento da empresa, eu não sabia quais eram as margens da empresa, eu não sabia nada da empresa. A empresa começou
a andar, vamos dizer assim, começou a ir de mal a pior e eu não consegui me desfazer do investimento e acabei ficando ali com prejuízo. Hoje a ação até voltou, mas não esse é o caso que a gente vai trazer aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é, você ao comprar uma ação sem entender absolutamente nada, você vai tomar um ferro, tá? Então, se você não tem expertise, esquece ações, foca em ETF. Vamos para o segundo agora. Bom, o segundo motivo é, se você não tem tempo também para acompanhar o andamento das ações, o andamento que eu digo não é só a evolução do preço da ação, é a divulgação dos resultados dela de forma trimestral. Se você não tem tempo para fazer esse acompanhamento, esquece investir em ações, foca em ETF. Por quê? Vamos supor que a gente trazer um caso, a gente tem a Cielo. A Cielo lá atrás era uma boa empresa pagadora de dividendos, o preço da ação subia, mas o mercado vamos dizer assim, das maquininhas do meio de pagamento foi disruptado, entrando aí PagSeguro, Stone, entre outras maquininhas, que fez com que a Cielo perdesse espaço, vamos dizer assim, nesse monopólio que ela detinha. E o cara que não acompanhou de perto essa transição e continuou segurando a ação até hoje, por exemplo, amargou um prejuízo enorme. Então, se você não tem tempo de acompanhar os resultados trimestrais da companhia, não tem tempo para, ou nem às vezes tem nem vontade de fazer esse acompanhamento, esquece ações, foca no ETF. Então, vamos para o último agora, motivo que eu tenho certeza que vai fechar o caixão. O último motivo é simples, é a diversificação que o ETF dá para gente, pois ao escolher algumas ações, você não vai ter tanto capital às vezes para poder ficar escolhendo muitas ações. E com o ETF você tem essa diversificação e você consegue diminuir o risco da sua carteira com isso. Então vamos lá trazer aqui como exemplo o BOVA11. O BOVA11 tem 84 empresas dentro da carteira dele, tá? Que é o Ibovespa. O valor hoje da cota está aproximadamente de R$120. Então você comprando R$120 uma cota, você tem 84 ações dentro da sua carteira. Obviamente indiretamente, mas você tem 84 ações ali. E aí só para a gente trazer a rentabilidade, que você provavelmente vai pensar, mas beleza, eu não vou ter rentabilidade. Não. O BOVA11 nos últimos 10 anos teve uma rentabilidade média de 9% ao ano, o que é muito bom. Aí vamos trazer aqui outro exemplo também, o S&P 500, que a gente consegue comprar através do IVVB11. A rentabilidade do S&P 500 nesses últimos 10 anos teve uma rentabilidade média de 11% ao ano. Então, só com esses dois ETFs dentro da sua carteira de investimento, você consegue sim ter uma exposição legal à renda variável com risco muito mais baixo do que você estivesse escolhendo suas ações. Então, por isso que eu falo, quem está começando, esquece ações, foca em ETF. Então, hoje no Brasil a gente tem alguns ETFs, ainda que o mercado não é muito grande de ETF, mas a gente tem alguns sim que a gente consegue estar investindo por aqui. Então, por exemplo, a gente já tem aí, ó, BOVA11 que a gente comentou, que é o Ibovespa. A gente tem o IVVB11, que é o do S&P 500. A gente tem o Small 11, que é um atrelado a Small Caps. A gente tem também o recente agora, o NASD 11. Se você quer ver o vídeo do NASD 11 que eu falo sobre ele, que é um ETF novo aqui no Brasil de tecnologia dos Estados Unidos. Então, se você quer ver mais sobre o NASD 11, vê esse card aqui. E a gente tem diversos outros, mas nem todos eles possuem uma boa liquidez, como por exemplo o GOV11, DIVO11. Então, por isso que eu prefiro normalmente focar nesses que tem mais liquidez, que você não vai pagar tanto spread na hora de comprar ou de vender, tá? E já nos Estados Unidos, se você tem conta nos Estados Unidos, aí sim, lá a oportunidade de ETFs é enorme. Lá você tem ETF para tudo quanto é gosto. Por exemplo, você tem ETF de empresas que investem em cannabis. É isso mesmo, em cannabis. Você tem ETF de e-games. São empresas que estão atreladas a esse setor de e-games, como por exemplo Activision Blizzard, você tem Nvidia. Então, se você está começando, eu digo para você o seguinte, esquece ações, foca no ETF, monta sua carteira focada com ETF. Você não vai precisar se preocupar em quais ações você está escolhendo, qual é o preço que você está comprando. Não vai importar preço para você, simplesmente aportar todo mês nesse ETF e fazer o rebalanceamento de carteira. Se você curtiu esse conteúdo, deixa aqui o seu like nesse vídeo, que ele é muito importante e vai chegar esse vídeo para muita gente. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E não deixa de se inscrever aqui no canal para você receber mais conteúdo sobre investimentos. Até a próxima!